você vê lá para mim, tá? Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje, Salmo 23. Um salmo que todos nós, mesmo que não soubéssemos de cor, já ouvimos, sabemos uma parte. Muitos de vocês devem ter pensado assim: poxa, eu sabia tudo e achei que não, né? Porque está impregnado na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja, nas igrejas. E eu queria compartilhar isso com você, porque hoje pela manhã, eu estava, durante a semana, eu viajei, eu voltei, foi uma semana muito cheia de compromisso, agenda muito cheia. Fiquei o dia inteiro ontem em treinamento, e toda hora vinha o Salmo 23. E eu falei assim: acho que eu estou meio nostálgico, acho que eu estou meio, né? Quem já viu contar das minhas experiências como criança, deve saber da tia Kira, né, da tia Regina. Eu falei: acho que eu estou meio nostálgico lá da escolinha dominical, né? E estou pensando muito nisso, né? Pensei até: será que o senhor quer me levar? Estou muito nostálgico, será que o senhor está querendo me levar? Não sei, né, chamar minha senha. Mas hoje pela manhã, nós tivemos um tempo muito bom, muito precioso. Deus falou conosco de forma muito especial, e Deus deixou um recado para essa igreja. E dentre tudo o que foi falado, uma expressão que feriu meu coração, no sentido de ficar cravado no meu coração, foi: nada vai faltar. Nada vai faltar. Eu queria desafiar você a entender esse Deus que tem o poder de fazer nada faltar. Eu queria que você entendesse o contexto do Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo escrito por Davi. Davi foi um jovem diferente, né? A história de Davi era um jovem pequeno, um jovem ruivo, que destoava do contexto natural do seu povo. Um jovem que foi esquecido pelos pais quando o profeta foi ungir lá os filhos. Um jovem provavelmente com alguma questão familiar, dizem alguns estudiosos. Eu nem gosto de entrar nesse assunto quando eu estou pregando sobre Davi, porque a Bíblia não fala isso, são estudiosos históricos que falam isso. Mas alguns estudiosos falam que ou que não era filho do pai, ou que não era filho da mãe, ou que tem alguma questão ali familiar. Provavelmente não era filho do pai, filho de Jessé, por isso era ruivo. E tem várias questões de contexto histórico, de invasores ruivos que invadiram aquelas terras naquele tempo, enfim. E não por um adultério, mas por um estupro. Então tem várias histórias e estudos sobre isso. Mas o que eu quero que você fique fixo no seu coração é que Davi era alguém fora do contexto natural das coisas. E aí Deus rejeita Saul, manda ungir Davi, e agora Davi é um pastor de ovelhas, que pastoreava as ovelhas do pai, que se torna um rei, e o rei mais expressivo de toda a história. Não somente um rei, mas um rei que sobre ele existe uma palavra que o reino do Senhor não teria fim. Um rei que carregava uma autoridade sobrenatural. Imagina você que Davi comeu do pão da mesa do templo, sem ser sacerdote, e nada aconteceu com ele. Projeção geográfica absurda. Ele sabia que sobre ele estava o Senhor, mas que esse Senhor também era pastor, e por ser pastor não deixaria nada faltar. Por que eu estou insistindo nisso, querido? Porque eu acho que a gente perdeu esses conceitos de quem é Jesus na nossa vida, de quem é Deus para a gente.
A gente misturou esse negócio em algum momento. São tantas informações, são tantas. Os estudiosos falam que, eu estou falando só dos estudiosos hoje, né? Mas os estudiosos falam que nós temos conhecimento muito maior do que Davi na época que ele era rei. Que uma criança de 10 anos tem mais conhecimento do que os reis. Porque nós estamos expostos a isso é maravilhoso. Mas isso também é perigoso. Porque nós estamos perdendo a essência do que é primeiro na nossa vida. Quem é o teu pastor? Quem é a tua primeira esperança? Quem é a quem você recorre? O pastor é aquele que alimenta, aquele que guia, aquele que protege, aquele que cuida do rebanho. Davi está falando, o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que me alimenta. Eu posso comprar a comida que eu quiser, eu posso mandar buscar a comida de onde eu quiser, eu tenho ouro e prata suficiente para comer o que eu quiser comer, mas é o Senhor que me alimenta. Eu tenho um exército enorme, poderoso, bélico no meu reino, mas é o Senhor que me protege, porque Ele é o meu pastor. A palavra de Deus fala que em vão trabalha o sentinela se o Senhor não estiver cuidando de nós. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo que você entenda que nós precisamos declarar de fato quem é o nosso pastor. Quem que está cuidando de nós? Você pode ter muito dinheiro no banco, amém? Você dá um glória a Deus por isso? Fala, eu recebo, glória a Deus. Sua casa pode ser muito segura, você pode andar de carro blindado, você pode comer nos melhores restaurantes do Brasil e do mundo, mas você sabe que é o Senhor que te alimenta. Se não tiver mais nada, é o Senhor que te alimenta, porque Ele é o seu pastor, e nada vai faltar, nada vai faltar, que tudo isso pode ser passageiro, mas Ele é o meu Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 25, vai falar que, Pedro fala, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pedro agora apontando para Jesus, claramente dizendo, olha, vocês estavam desgarrados, mas agora vocês têm um pastor e bispo da vida de vocês. E aí qual que é, talvez, a separação de ser um pastor, ser um bispo? No nosso entendimento, o bispo ele tem uma função de supervisionar, talvez, de gerar mais pastores, de cuidar de uma segurança espiritual das pessoas. Mas Jesus é esse que faz isso. Ele é o pastor e o bispo das nossas almas. Eu sou o pastor dessa igreja, mas o Senhor é o pastor dessa igreja. Eu sou o bispo dessa igreja, mas o Senhor é o bispo dessa igreja. Porque é Ele que alimenta essa igreja, Ele que protege essa igreja, Ele que cuida dessa igreja, Ele que protege o rebanho dessa igreja, é o Senhor. E aí Davi está falando, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi agora está trazendo uma ligação, Ele é o meu pastor. Você pode declarar isso? Você tem capacidade, você aceita isso na sua vida? Que o Senhor é o seu pastor. Você pode falar comigo assim? O Senhor é o meu pastor. Deixa eu te falar algumas coisas de você ter um pastor na sua vida. Jesus como teu pastor. Aonde as ovelhas dormem? Aonde o pastor mandar. Sim ou não? Qual que é o redil que a ovelha escolhe? O redil que o pastor apontar. Qual que é o pasto que a ovelha pasta? O pasto que o pastor levar. Então é muito lindo, é muito romântico. A gente fala assim, o Senhor é o meu pastor. Sim, mas Ele tem um cajado na mão. Ele direciona. Ele aponta o caminho. E é maravilhoso, porque Ele nos guarda. A palavra de Deus fala que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos um pastor que cuida da gente. Mas Ele cuida das ovelhas que estão debaixo da sua obediência.
Eu faço o que eu quero, eu durmo onde eu quiser, o redil que eu vou dormir eu resolvo. Não, não, o pastor não tem responsabilidade sobre essa ovelha. Tem uma canção antiga, né? Eram 100 ovelhas, juntas no aprisco, eram 100 ovelhas, que a juntá-las foi. E aí o pastor chegou e descobriu que estava faltando uma. E ele foi buscar. Ele achou, e ele a trouxe ferida, mas ele a trouxe para o lugar que ela deveria estar. Ele não deixou ela lá. Ele não foi cuidar dela onde ela queria. Ele não foi estar onde ela desejava estar. Ele buscou ela e trouxe ela para o lugar que ele determinou. Assim é Jesus na nossa vida, querido. Tem muita ovelha sofrendo, tem muita ovelha esperneando, tem muita ovelha machucada, mas é porque você quer viver a vida que você quer viver. E aí não tem jeito, o pastor não está lá com você, o sumo pastor não está lá com você, porque ele é e ele quer ser o pastor das nossas vidas. Versículo 2 fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deixa eu te falar, o pastor da ovelha, ele sabe aonde tem o melhor pasto para pastar. Ele sabe na estação do ano, no clima daquele momento, qual que é a necessidade da ovelha. Ele sabe apontar qual que é o alimento que você precisa. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, Jesus falando: o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Talvez vai chegar uma hora que o pastor pode falar para você assim, eu estou falando de Jesus, querido, pode falar para você assim: olha, não vai comer, precisa desintoxicar, não vai se alimentar deste alimento. E eu estou falando de alimentos naturais, mas também de alimentos espirituais. Hoje nós temos uma igreja, de modo geral, uma igreja, quando eu falo a igreja do Senhor Jesus, abarrotada, empazinada, intoxicada de tanta miscelânea de comida que come. A pessoa quer caminhar lá no redil lá do tradicionalismo, e glória a Deus, nós louvamos a Deus pelas igrejas tradicionais, elas são uma bênção na nossa história, são pilares da nossa história, e glória a Deus por isso. Mas ela quer também, no dia de semana, ela quer ir lá na igreja da outra pessoa, porque lá tem uma profeta, lá tem um movimento, lá tem um negócio que ela também gosta, e ela quer ir também no outro negócio que ela também gosta, e ela quer ir no outro negócio que ela também gosta, e ela quer ouvir, ela ouve isso, ela ouve aquilo, ela pega a pregação disso, ela canta não sei o quê. Aí fala: mas qual o problema? Tem problema, querido. Tem problema. Como teu pastor, eu preciso dizer isso para você. Imagina você, que você saísse hoje para almoçar. Quem almoçou um almoço muito gostoso hoje? Dá um glória a Deus aí. Mas digamos que você colocasse no seu prato arroz, feijão, tropeiro, maionese, churrasco, sushi, e você fosse colocando, é tudo bom. Arroz e feijão é bom, sim ou não? Glória a Deus pelo arroz e feijão, né? Uma picanha é bom, os irmãos da carne, glória a Deus. Sushi é bom, os irmãos do japonês, glória a Deus. Mas junta tudo num lugar só e come tudo de uma vez. Vai dar bom ou ruim? Será que tem um irmão que não veio no culto hoje por causa disso? Que na hora do almoço misturou tudo e agora não conseguiu nem sair de casa? Será que tem alguém que está fora de uma igreja evangélica, porque tanto se empazinou de tanto alimento diferente, e agora não consegue nem sair de casa, porque está intoxicado das coisas? Será que tem? Onde tudo é verdade, nada é mentira, onde tudo pode, onde tudo é real, mas daqui a pouco a cabeça fica toda e fala: mas o que é de verdade? Deixa eu te falar, querido, tem Bíblia para todo gosto. No nosso estatuto nós definimos quais são as Bíblias, quais são as traduções, quais são os modelos da Bíblia que nós vamos usar na igreja, porque tem Bíblia para todos os gostos hoje. Você precisa estar atento às coisas. Tem palavra para todo gosto.
Se você quiser entender que tem pecado que está na Bíblia, e você quiser ouvir uma palavra que isso não é pecado, tem uma igreja pregando agora, que isso não é pecado, pode ir lá que você vai ouvir. Tem para todo gosto. Mas tem um pastor e Senhor das nossas vidas, que cuida de nós. Tem alguém que tem um redil para a gente, e é Ele que define a nossa história. É Ele que define a nossa vida. Se você andar com esse pastor, você vai deitar em verdes pastos. Você vai beber de águas tranquilas. Ovelha não aguenta água turbulenta, querido. Ovelha não toma água na cachoeira, você sabia disso? Por isso que o Davi fala que é água tranquila. Ovelha não consegue. Deixa eu te falar, precisa dos momentos de calmaria da igreja. Sabe? Precisa da canção mais lenta, né? Como é que foi aquela que a gente cantou, a segunda canção aqui, que a gente cantou hoje? Como é que foi? Me ajuda aí, hein? Não foi o Me Ama não, segunda canção. Jesus em tua presença, precisa de águas tranquilas, e precisa de celebração, eu celebro, precisa, mas tem que ter a hora das águas tranquilas, a reunião das águas tranquilas, a reunião do GC, a reunião da mesa, é servir águas tranquilas para os irmãos, é importante, e Davi sabia disso, e ele fala, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ele fala de direção, de restauração do ânimo do aflito, de ser guiado em justiça pelo Senhor. Querido, nós nunca vivemos um tempo de tanta injustiça. Nós nunca vivemos num tempo de tanta injustiça no mundo. É injustiça social, é injustiça da justiça, é injustiça política, é injustiça empresarial, é muita injustiça. Mas sabe quem que nos guia na vereda da justiça? É o nosso pastor. Sabe qual que é a justiça que presta? É a justiça do céu. Aliás, a palavra de Deus fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não serve para nada. Se você se acha muito justo, se eu me acho muito justo, deixa eu te falar, a minha justiça, a sua justiça diante da justiça de Deus, é trapo de imundícia, é pequena demais, é quase nada. A justiça é dele, agora eu preciso confiar nele. O salmo começa dizendo, o Senhor é o meu, é Ele que me guia pelas veredas da justiça, é Ele que me mostra esse caminho, Gê. É Ele que fala onde eu vou pisar. Não, mas não é justo, Senhor. Mas eu sou a sua justiça. Mas eu tenho direito. Mas eu sou a sua justiça. Mas fizeram mal para mim, eu vou me vingar. Eu sou a sua justiça. É Ele que me leva nas veredas da justiça. E sabe quem está escrevendo isso, querido? Davi. Davi. O cara que foi perseguido pelo rei Saul, o cara que quase morreu algumas vezes porque Saul queria matá-lo, completamente injusto isso. Davi pediu para ser rei, sim ou não? Davi se auto-intitulou rei, sim ou não? Davi podia olhar e falar, Senhor, qual é a minha culpa? Por que esse homem quer me matar? Mas Davi sabia que tinha um pastor que era a sua justiça. Davi tem a oportunidade de matar Saul, vai lá, tira um pedaço da roupa dele e fala, aqui Saul, eu poderia ter te matado, mas eu não vou te matar, sabe por quê? Porque o Senhor é a minha justiça, porque o Senhor é a minha justiça. Deixa eu te falar, querido, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, atos de justiça sobre você, ações de justiça sobre você, em você e para você, aprender a receber da justiça de Deus. Nós precisamos aprender isso, e Davi está declarando isso, refrigera a minha alma, tira a minha aflição. Quanta gente aflita nesses dias, quanta gente é ansiosa. Ansiedade é excesso de futuro. Ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Ai Jesus, que você nem sabe. Você nem sabe se amanhã vai estar sol ou chovendo.
Você nem sabe se vai ter luz amanhã na sua casa para você sair de casa. Você nem sabe se o seu carro vai pegar na garagem. Você nem sabe, você não sabe. Nós não sabemos de nada. Nós oramos e pedimos: Senhor, se for a tua vontade, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida amanhã, para eu fazer tudo para a tua honra e para a tua glória. E quando o amanhã chegar, eu vou viver o amanhã para a honra e glória do Senhor. Abre mão da ansiedade. Sabe, querido? Aí ele fala assim: por que andeis ansiosos? Por que a vez de vestir? O que a vez de comer? Duas coisas básicas do ser humano. Mas a Bíblia fala: por que você anda ansioso? Jesus falando: por que você anda ansioso? Se o passarinho que não faz nada, ele consegue comer, ele nem plantou e ele come, ainda mais você. Se os lírios do campo não fizeram nada e se vestem melhor que Salomão, imagina você. Nada vai te faltar. Você recebe essa palavra na sua vida? Nada vai te faltar. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E ele continua: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É engraçado esse versículo, né? Porque ele fala: ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte. Quem já esteve no vale da sombra da morte sabe o que é isso. Quem já viu a morte bater na porta sabe o que é isso. Ele fala assim: mas no vale da sombra da morte tem duas coisas que me consolam: o teu cajado, a tua direção. A tua direção me consola. Mas ele fala que tem uma outra coisa que consola ele no vale da morte: a vara. Sabe o que é vara, querido? Vara é correção. Sabe o que consola alguém no vale da morte? Cajado e vara. Corrige aqui, ó. Ei, vem cá, a direção é essa aqui, ó. Não é por aí que você tem que ter. Deixa eu te falar, quantas guerras nós lutamos nessa vida que são varas de Deus na nossa vida? São só para nos corrigir. Quantas guerras nós lutamos que são só cajado? Ai, tá doendo. Não está doendo. É só o cajado do papai te trazendo para perto. É só o cajado do pastor trazendo para perto do rebanho. Incomoda, mas é o cajado, é direção. Vem cá, você está saindo fora. Gente, tem crente que só é crente se estiver na guerra. Fala assim: está amarrado em nome de Jesus. Fala aí. Está amarrado, querido. Tem crente que só é crente se estiver desempregado. Se ele arrumar um emprego amanhã para ganhar um salário mínimo, ele desvia. Sim ou não? Não é na nossa igreja. Nossa igreja não tem isso. Mas tem um pessoal aí que é assim. Tem pessoas que não podem prosperar. Se ela prosperar, ela larga Jesus. Tem gente que não pode ser saudável, não pode ter saúde. Se tiver saúde, esquece quem é Jesus na vida dela. Ué, gente, com que Jesus que nós estamos nos relacionando? Um Jesus que só faz as coisas pra gente? Ou um Jesus que nos ama e nós o amamos? Eu falei hoje de manhã, está tendo um movimento aí no mundo, vocês estão vendo? A ditadura do Irã está caindo. E eu não quero entrar nas questões políticas, é só contextual histórico. E tem um monte de mulher no meio da rua lá, tirando as suas roupas, tirando as suas burcas, propagando a sua liberdade, porque agora o regime caiu. E eu me alegro com isso, graças a Deus. Mas será que se alguma coisa mudasse no nosso meio, nós não faríamos a mesma coisa? Porque o que nos move a estar com o Senhor é o medo de ir para o inferno, e não amor a Ele? Será que a nossa conduta moral não é só porque a gente não quer ir para o inferno? Ou será que a nossa conduta moral é porque nós amamos a Jesus acima de todas as coisas? Sabe, querido? Amamos tanto a Ele, queremos andar como Ele. Amamos tanto a Ele, queremos ser como Ele. E ainda vamos para o céu, olha que bênção. Mas nós amamos a Jesus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Óleo fala de honra. Sabe? A gente precisa aprender algumas coisas como crente em Jesus. Tem um texto que eu gosto muito, que ele fala que diante dos seus inimigos, seja o seu rosto como mármore.
Sabe o mármore, querido? O mármore é o seguinte: se tiver sol, ele é do mesmo jeito. Se chover, ele está do mesmo jeito. Não importa, o mármore é do mesmo jeito. Nós precisamos aprender a, diante dos nossos inimigos, o nosso rosto ser como mármore. Sabe? E aí, como é que é o nosso rosto diante dos nossos inimigos? Bicão desse tamanho, chateado, bravo. Sabe, querido, a gente tem uma paz que excede todo entendimento. Temos ou não? Ele é a paz que excede todo entendimento. Então nós podemos ter paz, caminhar em paz. Tem um inimigo te afrontando, tem alguém te acusando, você está em paz. Então você está em paz, o seu rosto é o mesmo. Sabe, você continua expressando Jesus do mesmo jeito. Ah, mas estão falando, deixa falar. O salmista está falando que diante dos nossos inimigos, ele está pedindo para o Senhor: Senhor, me honra diante dos meus inimigos. Ele está pedindo: Senhor, me dê o dia de vingança, Senhor, me dê o dia de atacar. Não, ele está falando: me honra, me unge, me separa diante dos meus inimigos. Você tem gente que, você só anda com gente que te ama? Ou de vez em quando aparece algum filho de, deixa pra lá, né? E fica perturbando a sua vida? Todos nós temos, querido, perturbadores. Senhor, unge-nos diante disso. Mas ele fala uma outra coisa, ele fala assim: o meu cálice transborde. Cálice, vinho, transbordar, fala de abundância, fala de alegria, fala de contentamento, fala de prosperidade. Sabe que, deixa eu te falar, não se mova para provar para os outros quem você é, não. Aliás, eu quero falar diante de Deus isso com você. Não se mova pelo que as pessoas estão esperando de você. Mova-se pelo que o céu espera de você. Sabe qual que é o princípio do endividamento? O endividamento é querer comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar alguém que não gosta de você. Esse é o princípio do endividamento. Guarda aí: comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar alguém que não gosta de você. E tem crente endividado por causa dessas coisas. Talvez você passe por um momento difícil da sua vida, e todos nós podemos passar muito de dificuldade, uma notícia que chegou de repente, você não estava preparado. Isso pode acontecer, mas nós não podemos nos mover naquilo que nós não precisamos, daquilo que o céu não nos aponta, para agradar alguém que não seja Deus, sabe? E se você está ouvindo essa palavra hoje, você está nesse lugar, você olha para falar: nossa, pastor, nossa, foi agora, nossa, é para mim isso. Então, tem um cajado aqui. Hoje foi só a vara, mas tem um cajado. Deixa alguém te ajudar. Deixa alguém te trazer para perto e falar assim: vamos ajustar isso aqui. Vamos ajustar esse negócio aqui. Tudo que você precisa ter, querido, é para a glória de Deus. É para abençoar as pessoas que Deus coloca na sua vida. Homens, vocês precisam sim trabalhar e ganhar mais dinheiro para dar mais conforto para sua casa, dar mais segurança para sua família. Isso é papel do homem, sim. Sim, eu abençoo você para isso em nome de Jesus. Mas não para mostrar para alguém que você tem mais. Não para isso. Mulher, você não precisa comprar um monte de sapato e um monte de roupa para que outra mulher veja o seu sapato novo. Não precisa. Você precisa agradar a Deus. Você precisa ouvir de Deus. E se você quer comprar uma roupa nova, porque você quer se preparar para o culto ao Senhor Jesus, ou para agradar o seu marido, glória a Deus por isso, faça isso, mas que essa seja a motivação do seu coração. Não porque todo mundo tem, porque senão você vai arrumar problema para a sua vida e inimigos para você. Mas o salmista está dizendo que você pode pedir: Senhor, transborda o meu cálice diante dos meus inimigos.
Enquanto seus inimigos estão perdendo tempo em te acusar, em procurar calúnias e difamações contra você, você está caminhando e prosperando e celebrando e vivendo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. É isso que Davi está falando. Você acha que Davi tinha inimigos, querido? Você acha que Davi fez inimigos na vida dele? Lógico que tinha. Mas ele não pediu para matá-los. Ele falou: Senhor, transborda o cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei, não nos palácios, não nas cidades bonitas, não nos lugares turísticos, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cara, o lugar mais precioso dessa terra é o lugar que Deus te quer. O lugar mais precioso dessa terra é a comunhão dos santos. O lugar mais poderoso, deixa eu te falar um negócio, o lugar mais poderoso da terra é a sua igreja. É a sua igreja. Deixa eu te falar, querido, uma igreja reunida faz os médicos do Albert Einstein em São Paulo se prostrar e declarar: só Deus para fazer isso aqui. Uma igreja reunida faz um médico tirar o atestado de óbito e falar assim: eu me enganei, está vivo. Uma igreja reunida faz o banco dizer: olha, nós não tínhamos nada para você, mas agora nós precisamos de você como nosso cliente, porque você é muito estratégico para a gente. Uma igreja reunida faz o cartório falir para não ter mais divórcio, porque nós vamos restaurar os casamentos da cidade. Uma igreja reunida é o lugar mais poderoso dessa terra, porque o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. É simples. Um pastor que foi tirado do pasto pelo pastor e levado ao trono por esse mesmo pastor. Não tem nenhum demérito em Davi estar no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas o pastor dos pastores olhou para Davi e disse: achei um homem segundo o meu coração, que fará tudo aquilo que eu mandar. Samuel, vai lá e busca ele lá, porque eu vou tirar ele do pasto e vou levar ele para o trono. Sabe, querido, quando que Deus começa a se mover na sua vida? Quando Ele encontra em você um coração que o agrada, disposto a obedecê-lo, disposto a tê-lo como Senhor da sua vida. E eu vou repetir: Davi fez isso no final da sua história, como quem diz: no alto da minha capacidade, no alto da minha experiência, a única coisa, ou a coisa mais importante, ou a coisa importante que eu tenho a declarar é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse versículo que nós declaramos, recitamos, às vezes até de forma simplória e irresponsável, é a declaração de um rei, no fim da sua história, reconhecendo quem é o Senhor na vida dele. Quantos Davis nós temos aqui nessa noite, dispostos a declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus pode pegar o cajado e pode me guiar, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado irão me consolar. Sabe, querido, seja na alegria, seja na tristeza, Jesus continua sendo Jesus para a gente. Seja no dia bom ou no dia mau, Jesus continua sendo Jesus para a gente. Seja no alto ou no baixo, Jesus continua sendo Jesus para a gente. Vamos ficar de pé. Quero orar com você, mas a gente quer adorar a Deus com você. Davi era um adorador.
Adorador é aquele que reconhece quem é Deus. Davi, como ninguém, sabia reconhecer quem era Deus. Mesmo se alguém dissesse para ele que ele estava louco, porque ele estava dançando, mesmo que a sua mulher o reprovasse, mesmo que as pessoas não entendessem, ele sabia quem era Deus e ele o adorava. Querido, se alguém te achar louco, o problema é dele. Se alguém achar que você está fazendo algo que está exagerado, se for para Deus, o problema é dele. Vamos adorar o Senhor, vamos declarar que é o Senhor nas nossas vidas. Deixa eu te falar algo para você. Talvez você esteja aqui nessa igreja hoje, você já teve algumas vezes, você está buscando um lugar onde você possa congregar, ou então você já até desistiu disso e falou assim: eu não vou nem buscar mais isso, porque eu já me machuquei tanto, eu já tive tanta decepção com homens, com mulheres, e eu sei que isso é verdade. Mas eu preciso dizer isso para você: o lugar mais poderoso da terra é um lugar onde os santos se reúnem, e você precisa estar junto, você precisa ter aliança, precisa ter conexão. Não tem ninguém perfeito mesmo não. Estava conversando com o Pierre essa semana e falei para ele: Pierre, eu tenho uma certeza, e eu falo isso há 16 anos, eu continuo tendo talvez uma das únicas certezas que eu tenho na minha vida. Eu falei com ele assim: eu vou errar com você. Ele está chegando à nossa casa, à nossa igreja, e falei: olha, uma hora eu vou errar com você, isso eu tenho certeza. E a grande decisão nossa é se nós vamos continuar depois do erro, se nós vamos nos perdoar e continuar. Então não existe lugar perfeito, querido. Não existe pastor perfeito. Aliás, existe Jesus. Passou de Jesus, não tem ninguém perfeito. Não existe lugar perfeito, mas existe uma igreja que com os seus defeitos e com as suas qualidades ministram uns aos outros, como o corpo de Cristo, sarando a ferida de um, sendo sarado por outro e vivendo a beleza que é a igreja de Jesus. Deixa o Espírito de Deus falar com você nessa noite. Tem pessoas que precisam fazer essa decisão nessa noite, a decisão de estar junto. Deixa o Espírito de Deus falar com você, deixa.